Leva-nos, Senhor. Leva-nos ao santo lugar, ó Pai. Leva-nos à Tua presença, Senhor, nessa noite. Leva-nos ao Teu altar de adoração, ó Pai. Leva-nos ao santo lugar, Senhor. Somente para Te adorar. Somente para Te adorar. Somente para Te engrandecer. Somente para Te enaltecer. É em Tua presença que nós queremos estar, ó Pai. É em Tua presença que nós queremos estar e ouvir a Tua voz. É em Tua presença que nós queremos estar para Te adorar. Leva-nos, Senhor, leva-nos ao santo lugar de adoração. Leva-nos a nossos lares e alcance, Senhor, cada lar que estará nos ouvindo, cada família. Leva eles neste momento ao santo lugar de adoração para Te adorar, Senhor. Somente para Te adorar, aleluias. Somente para Te adorar, Pai. Leva-nos, Senhor, diante de Ti. Leva-nos diante da Tua presença, Senhor. Leva-nos diante de Ti. Espírito Santo de Deus, vem em nossas vidas, vem neste lugar. Vem, Espírito Santo, vem com a Tua graça, vem com o Teu amor. Queremos Te adorar, ó Pai. Queremos Te adorar, Senhor. Vem, ó Deus, maravilhoso. Amém. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Que o Senhor possa nos levar a adorá-lo nesta noite, neste momento. Que Ele possa tocar as nossas vidas e os nossos lares. Que Ele possa tocar a sua vida neste momento. Que o Senhor alcance você. Que o Senhor alcance seus filhos. Que o Senhor alcance todos vocês neste momento de adoração. Que o Senhor nos leve ao santo lugar de adoração para ouvir a palavra dEle neste momento. Você que pode, pegue sua Bíblia aí na sua casa, no seu lar, e abra a palavra de Deus no livro de Ruth. Livro de Ruth, no capítulo 1. Nós vamos ler enquanto você procura, enquanto você encontra. Procure aí um pouquinho, eu espero, tem gente entrando. A palavra é Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, versículo, começando do versículo 1. Nós vamos ler apenas alguns versículos e depois nós vamos falar algo sobre essa palavra. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Ruth, capítulo 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. E ele, sua mulher e seus 2 filhos, e eram o nome de Shone Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém. Versículo de Belém de Judá. E vieram ao campo de Moabe e ficaram ali. Versículo 3. E morreram Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Amém? Só até aqui por enquanto. Senhor, em nome de Jesus, obrigada pela Tua santa palavra, Pai. Fale conosco, Senhor. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que Tu tens para falar conosco através da Tua santa palavra. Fale ao nosso espírito, fale à nossa mente, ao nosso coração, e que você agora vá cativo somente para ouvir a voz de Deus neste momento. Fale, Senhor, fale comigo, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que de Ti eu preciso ouvir. Venha, Espírito Santo, e nos abençoe com essa palavra em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Essa é uma passagem, eu não vou expor o livro hoje por completo, eu quero procurar ser o mais breve possível, só para trazer uma reflexão sobre essa palavra. Na verdade, tem muita coisa para falar dela, mas eu vou dar continuidade em um outro momento, porque eu vou dar só uma introdução. Então, nessa época de Ruth, nessa época de Noemi, quando nós lemos aqui que os juízes, eram juízes, era a época de juízes que julgavam ali. Então, a fome
grande fome em Belém, Belém, e ali a fome, nós podemos dizer que é uma das experiências mais dramáticas na vida de uma pessoa. Quem já passou fome, quem sofre de fome, quem tem privações alimentar, sabe que isso é algo muito dramático na vida da pessoa que está vivendo isso. A fome, ela produz inquietação, a fome, ela produz até mesmo desespero e chega até trazer a morte, dependendo do nível da fome. E na época do profeta Eliseu, em Samaria, essa cidade de Samaria foi cercada pelos sírios, e não entrava e não saía ninguém, nem de nenhum momento de dentro da cidade. Então não entrava e nem saía nada e nem ninguém naquela cidade. Então Samaria estava fechada, estava cercada. O inimigo estava acampado do lado de fora. O povo começou a passar fome neste momento, porque como eles estavam presos dentro da cidade, nada entrava. Nada podia entrar naquele lugar. Então não tinha comida, não tinha nada. E o povo começou a passar fome. Eles tinham dinheiro, mas eles não tinham o que comprar. Então imagine você tem condições, mas você não tem como comprar, porque não existe o que comprar. Não existe o que comprar. O desespero foi tão grande que as pessoas começaram a comer até carne humana. Não, você imagine isso. Esse é um dos primeiros relatos que nós temos na história humana, na história da humanidade, que veio acontecer o canibalismo. A ponto de uma mãe combinar com a outra, que elas tinham dois, cada um tinha um filho, e elas combinaram em uma das noites, tamanha era a sua fome, que qual filho de quem ia ser comido naquela noite. Pensa nisso, você que é mãe, você que é pai, tem que chegar neste nível de comer o seu próprio filho. Aí elas combinaram que iam matar e cortar o menino e comer, e que na outra noite ia ser o da outra. Só que quando chegou na vez da outra mãe, ela não permitiu, ela não deixou. E aí elas foram atrás do rei, para o rei resolver, e o rei já estava com tanto problema que ele nem sabia o que fazer. Mas é só para você ter uma ideia do nível que chegou. Então, teve uma época na Coreia do Norte que existiu um relato que foi divulgado na Folha de São Paulo no dia 2 de maio de 1997, que a Coreia do Norte estava tão atormentada, as pessoas lá estavam tão atormentadas pela fome, que elas estavam comendo cadáveres. Olha o nível que a fome faz, olha o nível que a fome faz uma pessoa chegar, pela preservação da sua própria vida. Então, nós podemos dizer que realmente o estado de fome, o estado de privação alimentar é uma das coisas mais dramáticas e desesperadoras que pode acontecer na vida de alguém. E Belém de Judá está assim, está neste momento, enfrentando este momento, um tempo de fome. A terra mandava leite e mel, mas agora está em escassez. Estava agora assolada pela fome. Aquele era um tempo de juízes. Os juízes julgavam naquela cidade. Era uma época em que o povo com frequência se desviava de Deus. O Senhor vai dizer isso em Juízes 21, 25. E esse tempo, ele pode ser resumido na Bíblia, e aqui para nós, como um tempo que tinha prosperidade, tinha bênçãos, mas também tinha apostasia, porque as pessoas tinham tudo, elas se afastavam de Deus. Isso nós estamos vendo e já vimos acontecer muitas vezes na nossa época, desde o século 18, 19, 20, quando está tudo bem, as pessoas se afastam de Deus. E lá eles estavam assim, aí vinha o castigo de Deus. Aí o povo se arrependia, as bênçãos voltavam a vir sobre a vida deles, e novamente, quando tudo estava bem, vinha de novo a apostasia, o distanciamento de Deus, se afastavam da fé, e aí mais uma vez vinha o castigo de Deus. Isso em Juízes aconteceu por uma média, desde que Josué morreu, aconteceu por uma média de 330, 350 anos, juízes reinando e julgando ali naquela época de Israel.
E muitas vezes essas oscilações, bênção, prosperidade, apostasia. Dificuldade, castigo de Deus, arrependimento e bênçãos novamente. E assim o ciclo vem. E hoje nós vemos diferença também. Hoje, quantos de nós já fomos na presença de Deus, ou só fomos, ou só buscamos a Deus quando as coisas estão difíceis? Quando o problema assola as nossas vidas, quando a dificuldade chega, quando a falta de emprego chega, quando as privações chegam em nossas vidas. Então não é diferente na nossa época. Mas a seca, a invasão dos inimigos ali, a fome agora era um sinal de novo do castigo de Deus sobre aquele povo rebelde. Quantas vezes também nós não temos nos rebelado perante Deus, perante a sua palavra, perante os seus ensinos e os seus mandamentos também. Então o texto diz que houve uma fome lá, que também era conhecido ali como Betel. E Betel significa casa do pão. Agora não tem pão na casa do pão. É bem contraditório isso. Então o versículo 1 diz que é na casa do pão, Betel, e falta pão. Então, como faltou pão, houve essa grande fome lá em Belém. E as pessoas buscavam pão, mas elas não encontravam mais pão. Este é o retrato dos dias de hoje para muitas famílias, para muitas vidas. Mas também é um retrato de hoje nas nossas igrejas, não só no Brasil, mas em muitos outros países. Nós procuramos pão e não achamos pão. E o pão também representa a palavra de Deus. Nós procuramos uma palavra para nos alimentar, mas muitas vezes encontramos teorias e mais teorias de prosperidade, de legalidade, de autoajuda e de tudo mais, menos uma palavra verdadeira e genuína de Deus. Por isso que em Amós 8:11 vai dizer assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então eu creio que nós estamos num tempo assim, num tempo de fome, de sede, não só de água e de pão, mas também de ouvir a verdadeira palavra de Deus que sai da sua boca, que é a Bíblia. Então, a igreja ela também é a casa do pão, e as pessoas estão famintas de sua palavra genuína, porque muitas vezes encontram há muitas coisas que não são aquilo que Deus quer nos falar. Encontramos hoje muitos homens e pouco de Deus. Na verdade, nós encontramos muito dos homens e muito pouco de Deus. Encontramos nas igrejas até muitos rituais, mas pouco pão espiritual. Encontramos muito da terra, muito do mundo, mas muito pouco do céu. E é isso que o Senhor quer nos trazer, essa reflexão. É dessa palavra que o Senhor quer nos trazer, essa pequena reflexão, que as pessoas elas estão mesmo famintas de outras coisas e não de Deus. Elas buscam conhecer a respeito de Deus, mas elas não conhecem a Deus. Elas têm informação, mas elas não têm intimidade com Deus. Temos hoje igrejas cheias de pessoas vazias de Deus, e temos igrejas vazias de pessoas cheias de Deus. Precisamos ter fome de Deus novamente. É isso que essa situação, é isso que essa circunstância hoje exige de cada um de nós. Exige de cada lar que hoje está fechado em quatro paredes, vivenciando com a sua família. Este momento exige que você tenha fome de Deus novamente e volte para Deus. E se volte para buscar a Deus. Então nós precisamos ter fome de Deus novamente, como um dia já tivemos, como um dia o povo de Deus já teve. Nós precisamos, e eu creio que essa é a nossa oportunidade. É a oportunidade que Deus está nos dando para isso, neste momento que tem assolado as nações,
com essa pandemia. É o momento de voltarmos para Deus, porque isso aí poderíamos dizer que é o castigo de Deus. Não sei se é o castigo de Deus. É permissão de Deus? Eu creio que é, porque tudo na vida é permissão de Deus. Até o diabo, ele só toca em você se Deus permitir, como nós vamos ver isso em Jó. Deus, ele só tocou porque Deus permitiu que ele tocasse. Então, eu não sei se é permissão, eu não sei se é um castigo de Deus pela apostasia, eu não sei se é o castigo de Deus pela liberalidade demais, eu não sei se é o castigo de Deus pela falta de pregação genuína e verdadeira da palavra de Deus em suas igrejas. Eu não sei se é por causa disso, tudo vem um castigo, isso é um castigo. Eu não sei te dizer se isso é um castigo, mas com certeza é permissão de Deus. Para quê? Para que nós nos despertamos e nos voltemos novamente para a presença de Deus. O salmista, no capítulo 42, no verso 2, vai dizer: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Do que a sua alma tem tido sede? Sua alma tem tido sede de Deus? Sua alma tem tido sede deste Deus vivo que o salmista relata em seu Salmo 42? A minha alma tem sede de ti, Senhor. A minha alma tem sede de um Deus vivo e verdadeiro. Tenha sede do Senhor, porque é isso que vai nos tirar da apostasia, vai nos tirar do distanciamento de Deus e nos aproximarmos novamente dele. E se é um castigo, se é a ira de Deus sobre as nossas nações, sobre nossa nação, sobre o nosso país, se nós voltarmos para ele, quem sabe ele pode ter misericórdia de nós e tirar o peso da sua mão, como ele tirou de Betel, de Israel, em muitas fases quando o povo se arrependia e voltava para ele. Então as pessoas, elas estavam buscando tudo menos a Deus. Hoje não é diferente. Nós estávamos vendo, agora ninguém está buscando nada porque está todo mundo dentro de casa, mas mesmo dentro de casa continuam buscando ou vendo com coisas, somente com entretenimentos que não devia. Vendo, contaminando seus olhos, seus ouvidos, sua boca, contaminando seus 5 sentidos. Quando poderia estar tirando todo esse tempo para conhecer mais a Deus, orar mais, jejuar mais e estudar mais a palavra de Deus. Então as pessoas estavam hoje assim, buscando as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. Querem dons de Deus, mas não querem o doador dos dons. Querem as bênçãos, mas não querem o abençoador. Porque estar com o abençoador exige renúncia, exige abnegação do próprio eu, exige abrir mão das vontades humanas, dos desejos carnais. Então eu quero só as bênçãos dele. Não, eu não quero, porque aí se eu quiser ele, eu vou ter que conhecer ele, e tudo que ele manda eu parar de fazer, eu vou ter que parar. Eu não estou preparado, eu não estou pronto. É mais ou menos isso que as pessoas estão presas às coisas tão do mundo que elas não conseguem entender o amor e a espiritualidade de Deus, não conseguem entender a santidade de Deus. Então, tem fome das coisas da terra muitas vezes, mas não tem fome das coisas que vêm do céu. Não tem fome de se alimentar com as coisas que vêm de Deus, mas morre de fome de se alimentar das coisas que vêm do mundo e da terra. Então, ter fome de Deus, igreja, é fazer como Paulo, é considerar como lixo os favores da terra. Paulo, ele considerava lixo os favores da terra, por causa, sabe do quê? Da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele queria era a sublime presença de Deus na vida dele. Ele queria era o sublime conhecimento de Deus. Então os favores terrenos, os favores mundano, ele considerava lixo. E você? O que você tem considerado na sua vida? A sublimidade de Deus? Ou você tem considerado lixos dentro da tua casa, como algumas emissoras de TV? Só traz porcaria, só traz coisas drásticas, só traz mentiras, só traz influências malignas para você e para os seus filhos. Do que você tem se alimentado, mesmo neste tempo
que você tem que ficar fechado. Este tempo não é tempo de se alimentar de qualquer coisa, igreja. É tempo de se alimentar da palavra do Senhor. É hora de você ter muita fome, mas muita mesmo da palavra e da presença de Deus em sua vida, da sua família e do seu lar. Porque amanhã você não sabe se você vai poder abraçar essa pessoa novamente. Amanhã você não sabe se vai poder voltar a beijá-la, porque você não sabe nem se ela vai resistir, vai estar viva, não vai sucumbir com esse vírus. Você não sabe, nós não sabemos quando poderemos de novo abraçar as pessoas, beijá-las, ao beijo do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos filhos, de uma forma diferente, agradecendo a Deus por hoje poder passar esse momento e poder realmente tocar novamente a vida das pessoas que nós amamos. Então a fome, ela traz grande inquietação. Como muitos aí já estão começando a ficar inquietos em 2 meses que o nosso país está parado. Houve desespero em Belém. Tem tido desespero aqui também. Era um tempo de apostasia, de abandono da fé, de abandono de Deus. E aqui não estava diferente. Nós estávamos num tempo de abandono da fé. Porque íamos buscar a maioria, não digo todos, não estou generalizando, tem muita gente que realmente busca Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Então, mas muitos abandonaram a fé e iam só pelo que Ele podia dar, só porque diziam que Ele ia prosperar, que Ele ia abrir porta, que Ele ia dar carro, que Ele ia dar casa, que Ele ia dar isso, que Ele ia dar aquilo, mas não queriam permanecer na santidade, na fidelidade e na renúncia das coisas mundanas. Então, o período de juízos foi o mais turbulento da história de Israel. Mas, como eu disse, mais de 300 e poucos anos depois de Josué, prevalecia esse período turbulento na história de Israel. A palavra de Deus era rara ali. O povo vivia oprimido nas mãos de seus inimigos. Ei, igreja, você não está sentindo uma pequena opressão na sua vida também? Será que, mesmo com tudo isso que está acontecendo, o que tem de verdade, o que tem de fake news, o que tem de real realmente em tudo isso? Será que vocês não estão percebendo que existe também, será uma opressão vinda de alguns inimigos, sejam políticos, sejam de outros países que querem dominar as nações? Será que não existe também essa opressão sobre as nossas vidas? Sobre o nosso país e sobre países vizinhos? Eu não duvido que isso deve estar acontecendo também. Porque tem muita coisa que é real, que é verdadeiro, mas tem muitas coisas que não são verdades, que não são verdadeiras. E você precisa filtrar muito bem as coisas antes de julgar, porque muitas vezes você está julgando o que é certo e muitas vezes você está acreditando no que é errado. Então é hora de abrir a mente, o coração, para as coisas que vêm do alto dos céus, para as coisas que vêm do Espírito Santo de Deus. Então a palavra ali era rara. O povo vivia oprimido nas mãos do inimigo. A palavra mesmo, genuinamente pregada dentro das igrejas, de muitas igrejas, não todas também, não estou generalizando mais uma vez, era muitas vezes rara. O que prevalecia é movimentos, danças folclóricas dentro das igrejas, uma certa quantidade de coisas que não trazia o principal, a presença de Deus, a palavra de Deus. Então o povo, ele não perseverava mais em buscar a Deus, não perseverava mais em buscar o Senhor, só se voltavam para Deus na hora da aflição. Será que você se reconhece um pouco assim? Será que você era do tipo que só buscava Deus, ou que só está buscando agora porque veio a aflição sobre a sua vida? Porque a preocupação entrou, a ansiedade está vindo, o medo, a insegurança de tudo que está acontecendo? Será que você também se reconhece desse jeito? Não tem problema se você se reconhece assim. Todos nós somos passíveis de erros e de acertos, somos humanos, somos falhos, mas podemos nos arrepender e nos voltar para Deus verdadeiramente, não só agora, na hora da aflição, mas principalmente na hora da bonança, quando ela voltar, permanecermos na presença dEle. Porque a
coração. Quero ver você buscar a Deus quando tudo estiver bom de novo. Não, normalmente a tendência é se afastar e prevalecer as saídas, os passeios, as viagens, as festinhas, do que a presença de Deus. Não, você não está dizendo que você não pode descontrair, viajar, passear, não. Mas o Senhor tem que ser o primeiro lugar sempre da minha e da sua vida. Então, aquela nação ali, em Belém de Eufrates, em Israel, só se voltavam para Deus na hora da aflição, mas se esqueciam de Deus na hora da fartura. Estava ou não parecido com o que nós estávamos vendo aqui hoje. Muita gente se voltando e até chorando porque não tem igreja para ir, porque não tem como receber uma oração de conforto, uma palavra de conforto pessoalmente, porque as igrejas também tiveram que fechar. Mas quando estava tudo bem, nem lembrava que existiam tantas igrejas abertas, porque a festinha de domingo é sempre mais importante do que a presença e a palavra de Deus. Então, Elimeleque, como nós lemos, e sua esposa Noemi, junto com seu filho Malom e Quilion, abandonaram Belém, fugiram de lá na hora da crise. Você também está querendo fugir? Fugir da realidade do que você está vivendo? Para outro país, para outro estado, você nem pode fugir, porque ninguém está podendo viajar também. Mas qual é a sua fuga? Onde você está colocando a sua fuga? Você está querendo abandonar este lugar, este lar, essa situação, essa casa? Eu quero te dizer que não tem para onde ir. Eles saíram guiados pela visão deles humana e não pela fé. Eles deixaram se guiar pela vontade deles. Eles não se deixaram guiar por Deus. Não foi a fé que guiou eles, foi a visão humana. Aqui tá cheio de privações, aqui está difícil, aqui não tem mais pão, então vamos embora daqui. Como Ló, eles buscaram segurança e não a vontade de Deus. Então, por favor, igreja, vamos parar de buscar segurança humana, segurança na terra, e vamos buscar sermos guiados pela vontade de Deus. Que mesmo nessa situação, você vai ver que a paz que excede a todo entendimento humano não sairá do seu lar, da sua família e da sua vida. Então as pessoas estão procurando desesperadamente algum lugar onde encontrar pão, onde saciar a sua fome, onde satisfazer as suas profundas necessidades. Todo mundo está preocupado com isso hoje. Como eu vou pagar as minhas contas? Como eu vou alimentar a minha família? Como eu vou saciar todas as coisas que eu preciso cumprir, meus compromissos? É isso que está angustiando você. É isso que está trazendo preocupação em você. É isso que está te tirando o seu sono, sem saber a incerteza de como tudo isso vai ficar, ou até quando isso vai. Mas não se preocupe com isso agora, eu quero te dizer. Não é hora de você se preocupar com isso. Deixa Deus conduzir a sua vida. E eu tenho certeza, se a sua fé for sobrenatural, Ele não vai deixar nada te faltar, mesmo no tempo de escassez. Então, o Salmo 23, eu tenho falado que ele nos diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E eu creio nisso, mas eu não creio nisso como um versículo que as pessoas pegam para jogar como uma coisa de prosperidade. Não, Deus diz isso, que Ele é nosso pastor através do salmista, do homem segundo o seu coração. Ele diz isso no sentido de dizer: eu sou o teu pastor e nada te faltará. Não te faltará paz na hora da tribulação. Não te faltará comida na hora da fome. Não te faltará, não será nada privado de você mesmo no tempo de escassez. Não te faltará amor mesmo no tempo de ódio. Não te faltará alegria mesmo no tempo da tristeza. Não te faltará luz mesmo em meio à escuridão. Nada te faltará, não te faltará força na hora da fraqueza, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então nada te faltará. Se você estiver confiando e se deixando neste momento ser guiado pelo Espírito Santo,
de Deus em sua vida. Não queira saciar a sua fome em lugares errados, ou fazer barganhas agora e se corromper por isso. Eu mudei meu caráter porque a situação me levou a isso. Eu fiz isso porque... Não se corrompa neste momento. Então, onde saciar as suas profundas necessidades? Estão muitas vezes se dirigindo aos bares, ou estavam, porque agora não tem mais nada aberto, se dirigindo aos bares porque estavam famintas da palavra de Deus. Viam a clubes festivos porque estavam com grande fome interior. Não é dessa maneira que nós víamos acontecer. Buscam centros muitas vezes espirituais porque há um buraco na alma enorme que nada preenche. Buscam outras religiões, buscam preencher os seus vazios, adorando coisas, pessoas, objetos, dinheiro e outras coisas mais, para preencher um vazio. Sabe por quê? Porque estavam com fome. Estavam com fome, era da palavra, e buscavam nos lugares errados. Estavam com fome, era de Deus, mas achavam que os vazios seriam preenchidos em coisas, lugares, pessoas e tudo mais, menos em Deus. E eu quero te dizer uma coisa hoje: este vazio que tem dentro do seu coração, este vazio que tem na sua alma, ele é do tamanho de Deus, e só Deus pode preenchê-lo. Só o Espírito Santo de Deus, nada mais, absolutamente nada, poderá preencher o seu vazio. Onde você está buscando, onde você está procurando matar a sua fome na presença de Deus, com certeza, se ela não está sendo saciada, é porque está no lugar errado. Então Elimeleque, o nome deste homem significava: o Senhor é meu rei. O Senhor é meu rei, significava Elimeleque. Noemi significava ditosa e feliz. E aí o que acontece? Eles, ao invés de enfrentar a crise, fogem dela. Seus nomes revelam confiança. Os nomes revelam. Mas eles fraquejam e buscam um atalho. Não fraqueje agora, eu peço para você. Não busque atalhos. Não haja ao contrário da vontade de Deus. Não era a vontade de Deus que eles saíssem da casa do pão só porque faltou pão. Não saia deste lugar que Deus te colocou agora, mas aproveite ele para se alimentar e conhecer ao Senhor, e a fé sobrenatural te sustentar neste momento difícil com paz. É isso que você precisa. Então eles, ao invés de enfrentar a crise, eles fogem da crise. Não fuja, porque não vai adiantar fugir. Uma hora você vai ter que voltar e resolver todas as coisas. Seus nomes revelam confiança, mas eles fraquejam. Buscam um atalho para a solução da sua crise. O atalho deles é a fuga. Não se deprime, não deixe a depressão dominar você. Não deixe o medo tomar em você. Não deixe o pânico dominar o seu coração. Não busque atalhos. Não busque atalho na fuga para dentro de você mesmo. Não fique introspectivo. Converse com seus filhos, converse com a sua família. Façam brincadeiras saudáveis com ele. Tira tempo para ler a palavra. Tira tempo para adorar. Tira tempo para pregar dentro da sua casa com os seus filhos, com a sua esposa, com a sua família. Faça isso, não fuja para dentro do quarto e se encha a mente de conflitos, de medos, de preocupações do que você está vivendo e do que você vai fazer para cumprir os seus compromissos. Não pense nisso agora. Não é hora de você se preocupar com isso, porque já está instalado a situação e você não pode fazer nada e ninguém pode fazer nada agora. Se os nossos governantes estão exagerando, nós não sabemos se realmente é gravíssimo o estado da pandemia. Nós também não sabemos até que ponto é verdadeira quantidade ou não de tudo isso. Mas uma coisa é certa: Deus está nos dando este tempo como oportunidade para nos voltarmos para Ele, termos intimidade com Ele e crescermos em fé e em conhecimento do nosso Deus, porque aí vai vir outras crises, virão outras situações difíceis na sua vida, problemas, perdas, e se você
você não estiver em Deus, você pode não aguentar, você pode não conseguir passar por essas provas, mas se você estiver fortalecido na presença dele, pode vir a tempestade, pode vir o terremoto, pode vir o maremoto, porque uma voz suave você vai ouvir dizendo: não temas, porque o Senhor é contigo e Ele te sustenta. Então, não tenha medo, não tenha medo de confiar no Senhor mesmo neste momento que parece não haver saída. E Elimeleque perde a sua vida buscando sobrevivência. Ele perdeu seus filhos buscando a segurança dele. Então, às vezes, o que você acha que vai trazer sobrevivência vai matar você e sua família. Às vezes, o que você acha que vai trazer proteção e segurança para os teus filhos vão matar eles também. Então, eles encontraram a sepultura onde procuraram um lar. Eles puderam evitar a fome de Belém, mas eles não puderam evitar a morte em Moabe. Quando você foge de um lugar onde Deus te colocou para tentar resolver um problema, você pode encontrar um outro ainda pior. Você pode encontrar a morte como Elimeleque, Noemi e seus filhos encontraram. Onde eles pensaram que preservaria a vida, eles a perderam. Então, onde você está pensando que vai preservar a sua vida, você pode perdê-la. Seja conduzido somente por Deus. Não saia do lugar onde Deus te colocou. Não fique fazendo coisas que não é para você fazer, ou ouvir, ou ver, ou ler, ou assistir neste tempo que Deus colocou para se aproximar e conhecer mais a Ele. Moabe é um lugar cruel, e ele sai de Belém de Eufrates, sai de Betel e vão para Moabe. Um lugar cruel, e lá significou para Noemi, sabe o que? Doença ainda pior, pobreza, morte do marido e dos 2 filhos. Moabe só traz perda. Sabe quem é Moabe para nós hoje? Moabe é o mundo. Moabe é as suas vontades humanas. Moabe é a sua visão humana. Moabe é tudo que te afasta de Deus. Então o preço lá é muito caro. Lá as pessoas pagam com os seus casamentos. Eu já vou finalizar. Lá as pessoas pagam com os seus casamentos, pagam com a perda dos seus filhos, pagam com a perda dos seus bens e até mesmo da sua própria vida. Aí às vezes você pode pensar e falar: pastora, mas eu estou no pecado já faz muitos anos. Eu faço tudo que a Bíblia diz que eu não posso fazer, ou pelo menos parte dela. E eu continuo aqui, continuo vivo, continuo cuidando e fazendo as coisas normalmente na minha vida. Olha, eu creio que pode até ser que você pode achar que está tudo bem, mas não está. Tanto não está que nós estamos vendo agora que todos estão passando pelas mesmas situações, por dificuldade, por privações, por quarentena, por isolamento, por medo de pegar a doença, por medo de ver os familiares mais idosos morrerem. Então, não estava tudo bem, porque se estivesse tudo bem, Deus não teria permitido essa assolação em nossa nação e nas outras nações vizinhas também. Então, na verdade, não está tudo bem, não estava tudo bem, e você pode fazer com que isso melhore, mas também você pode continuar do mesmo jeito, do jeito que está, e as coisas não mudarem também tão rápido para nós. Depende da sua posição, depende da sua decisão, depende do seu ponto de vista. Como você quer estar diante de Deus? Porque na verdade, Moabe era um lugar cruel, e ir para Moabe, que é ir para o mundo, você pode dizer que está vivo ainda, mas o preço da morte aqui pode não ser da morte física, mas é a morte espiritual, é a morte, a separação de Deus, porque a única coisa que nos faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Por isso que Adão e Eva ficaram separados de Deus a partir do momento que eles pecaram. Então Noemi, ela partiu feliz, junto com o marido e com 2 filhos. Ela partiu muito feliz e rica.
muito bem abençoada, mas lá estava difícil, então antes que nós acabemos com o nosso dinheiro, acabemos com tudo, vamos sair daqui. Eles foram egoístas, eles só pensaram neles, podiam ter ficado lá e com o que tinha ajudar as pessoas à sua volta e esperar o tempo da bonança voltar novamente, esperar Deus trazer de novo a bênção naquela nação, mas eles preferiram fugir pensando só neles e acreditaram que lá eles iam encontrar vida e prosperidade e perderam tudo e encontraram a morte. E só Noemi se salvou, só Noemi ficou e volta agora triste para Belém, amargurada, machucada, diz o versículo 20 e 21. E Elimeleque, ele fugiu da fome, mas não conseguiu fugir da morte. Não fuja desse momento. Use ele, aproveite ele para se alimentar de Deus. Porque se você fugir, você pode encontrar a morte, pode encontrar a separação de Deus. Não se separe de Deus mais. Não deixe mais o pecado separar você de Deus. Concluindo, em comparação com o que Deus já fez e quer fazer, nós estamos catando farelos, enquanto Ele tem para nós, sabe o que? Ainda um crocante pão bem quentinho que acabou de sair do forno dos céus. Você não entendeu isso, igreja? Em comparação ao que Deus já fez e quer fazer por nós, nós estamos catando ou contando farelos, enquanto Ele tem para nós ainda um crocante. Imagina que você ir lá na padaria de manhã cedinho, morrendo de fome ao acordar, e aquele pão, aquele cheirinho de pão quente saindo, crocante, você, ai que delícia, vai até derreter a manteiga neste pão tão gostoso, está bem quentinho, você corre para casa para comer junto com a tua família, o pão bem quentinho antes que ele esfrie. Então, ainda Deus tem um crocante pão, bem quentinho, para mim e para você, que acabou de sair do forno dele, do forno dos céus. Sabe o que é? É isso aqui, ó. É a palavra genuína dele. É a vontade genuína dele para a sua vida. São os seus mandamentos, os seus preceitos, são as suas ordenâncias para as nossas condutas humanas aqui na terra. Então, Ele só está esperando que nós busquemos de todo o coração. Como diz Crônicas 7,14, para que nós buscar ao Senhor de todo o coração, orar, se arrepender, se meu povo que se chama pelo meu nome, me buscar, orar, se arrepender, eu perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Deus quer sarar a nossa terra. Deus quer sarar o seu lar neste momento, neste tempo. Ele quer união. Ele quer, sabe por quê? Porque alguns meses, 2 meses atrás, bem recente, 2 meses atrás, sabe o que estava acontecendo? Filhos se comunicavam muitas vezes com os pais dentro de casa por celular. Nem se olhavam nos olhos, nem tomavam café juntos, nem jantavam, almoçavam juntos. Se comunicavam dentro de casa pelo celular. E talvez este momento é a oportunidade que Deus quer te dar, de você conhecer quem mora com você, quem é a sua mãe, quem é o seu pai, quem é o seu filho, quem é a sua esposa, quem é o seu marido. Parar de se comunicar ou se trancar, porque ainda mesmo assim tem muitos ainda se trancando dentro dos quartos e se fugindo para não ver a realidade do problema instalado, da situação instalada, da dificuldade, da escassez e de tudo que está acontecendo. Mas não é hora disso, é hora de se unir, assistir um filme de Deus, assistir uma pregação de Deus, assistir coisas que vão alimentar você com o pão dos céus e não mais da terra. Saia dos pães da terra e busque os pães asmos de Deus. Então não importa o que você precisa, ou o que falte em sua vida ou na sua casa hoje. O que realmente você precisa é de Deus. O que você precisa é o que nós precisamos hoje. É de Deus mais do que o ar que nós respiramos. Então,
para tê-lo, precisa estar faminto de sua palavra. Para você ter Ele hoje, realmente, em sua vida, você precisa estar muito faminto de sua palavra. Faça como Elias, igreja. Faça como Elias. Dobre os joelhos. Dobre os joelhos, como nós temos dobrado aqui nessa igreja. Dobre os joelhos. É isso que você precisa fazer. É isso que nós precisamos fazer. Mas é dobrar mesmo os joelhos e pedir a Deus, se rasgando, se humilhando, chorando, como Joel diz, como Joel, rasgue, chore, mas não rasgue as suas vestes, mas chore, rasgue o seu coração. Então dobre os joelhos, como Elias fez, e rasgue os céus, pedindo para Deus, rasgue os céus e envie chuva para que haja pão na sua casa, para que haja pão aqui, Deus, na nossa nação, para que haja pão aqui, ó Senhor. Então Elias estava 3 anos sem chover, ou 3 anos e meio já sem chover. E Elias ora, se ajoelha, rasga e pede para Deus rasgar os céus e enviar chuva para a nação. E Deus ouve a oração de Elias. Deus ouve o clamor de Elias. E o céu se rasga. Apenas tinha uma pequena nuvem. Mas já era o sinal de que uma grande chuva estava para vir e abençoar a terra. Tem só um pequeno sinal na sua vida? Então se prepare, que a grande chuva já está por vir. Porque eu acredito e quero profetizar que depois de uma grande crise, como em Belém de Eufrates, como em Betel, houve naquela época, depois do Emi soube que Belém de Eufrates estava em um momento de grande bonança de novo, e ela sai de Moabe e volta para a terra do pão, da onde ela nunca deveria ter saído, porque Deus não mandou ela sair. Se Deus não mandou você sair do seu lugar, não saia do seu lugar, em nome de Jesus. Não saia do seu lugar. Só dobre os seus joelhos e peça a Deus que rasgue os céus e envie chuva para que haja pão na sua casa também, para que não falte o pão na sua casa. Na casa do pão, não falte pão. E agora a casa do pão é o nosso Brasil. Que não falte pão na casa das famílias do Brasil. Que não falte pão na nossa casa. Vamos orar em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela sua vida, para que não falte pão, para que não falte provisão, para que não falte a providência divina, para que não falte amor, para que não falte união, para que não falte entendimento do que Deus quer de você. Ele não quer que você fique agora, neste momento, só pensando na dificuldade. Só pensando no problema. Só pensando no que vai fazer. Não, Deus não quer isso de você. Deus não quer isso. Ele quer tocar o seu coração nessa noite. Ele quer tocar o seu lar esta noite. Ele quer visitar a sua alma. Ele quer visitar o profundo do seu ser. Ele quer trazer um sentimento de paz, que vai renovar a esperança aí dentro do seu lar. Ele quer trazer um sentimento de equilíbrio. Ele quer trazer um sentimento verdadeiro, de uma convicção de que Ele está no controle de todas as coisas. E Ele está mesmo. Ele não perde o controle. Você que está fugindo para dentro do seu quarto para não ver a realidade da situação. Você que está fugindo e se escondendo, ou quer se esconder, ou quer sair do estado, quer ir para não sei aonde. Não é hora de sair do seu lugar. Não é hora de fugir. É hora de introspectar.
mas para dentro da palavra de Deus. Porque existe um rio que corre do trono de Deus. Este rio, ele pode fluir de dentro de você. Ele pode fluir de dentro da sua vida. E ele quer transformar a sua vida. Por onde ele passar, ele vai limpando, purificando e transformando. Deixe este rio de Deus purificar a sua mente, tirando as preocupações, tirando o medo, tirando a angústia, tirando a ansiedade, tirando o pânico, tirando o pavor, porque este rio ele está neste lugar agora, que é o seu lar. Ele está neste lugar agora, que é na sua família. Beba desta fonte, se encha dessa fonte dos rios de Deus, se encha dessa fonte que alimenta, que é o pão que jamais vai faltar na sua vida. Pode faltar o pão físico, pode faltar a água, mas o pão de Deus não pode faltar, porque ele te dará o alimento de todas as outras coisas. Beba dessa fonte de águas vivas, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte na vida dessa pessoa que está entrando em desespero. Tu és a fonte dessa pessoa que já não sabe como vai comer, porque não tem dinheiro para comprar, ou tem dinheiro, praticamente tem lugares aí em outros países que os supermercados estão vazios, não tem o que comprar. Para achar um arroz é a coisa mais rara. Então, não se preocupe. Vive a este momento, mesmo se você perecer, mesmo se nós morreremos em Deus, morreremos para a sua glória, morreremos para a salvação das nossas almas. Mas se aproxime dele, busque ele, prossiga em conhecê-lo, como diz Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer. Que Deus possa tocar na sua saúde agora. Que Deus possa tocar na sua saúde emocional, na sua saúde física, na sua saúde espiritual, na sua saúde familiar. Que Deus possa entrar no seu lar, mudando e tocando na sua vida, do alto da cabeça até a ponta dos pés, entrando nos seus órgãos, na medula óssea, curando da depressão, curando da dor na coluna, curando você que tem sofrido de insônia, curando o teu sono, abençoando e alimentando a sua vida de paz. Sacia a nossa sede, Senhor. Sacia a nossa sede de Ti. Não existe fome mais importante para ser saciada se não for a fome da Tua palavra. Oh, sacia, Senhor. Eu quero beber da Tua fonte. Eu quero beber da Tua fonte, Senhor. Oh, eu quero fluir nas Suas águas. Eu quero fluir no rio de águas vivas, que é a Tua palavra. Flua comigo nessa fonte. Fonte de águas vivas. Fonte de águas vivas. Fonte dos rios de vida do Senhor. Oh, queremos fluir, Senhor. Viva esse tempo. Viva esse tempo alimentando-se do Senhor. Alimentando da palavra dEle. E beba da fonte, beba das águas vivas do Senhor. Beba. Assim eu te agradeço, Senhor. Assim eu te agradeço, Senhor. Assim eu te agradeço por cada família que nos ouviram, que vai ouvir essa palavra depois. Alcance cada uma delas, tocando na alma, no coração, tocando no físico, tocando na família. Tu és a fonte. Deixa o Senhor ser a fonte da sua vida. Deixa o Senhor ser a fonte de águas na sua vida. Obrigada, Jesus. Obrigada. Que cada família seja abençoada. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, seja sobre todos nós. E todos digam amém. E todos digam amém. E todos digam amém. Amém. Então que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E se você pode abraçar alguém aí da sua família que você já sabe que não está doente, abrace e beije com aquele amor, aquele abraço que você nem pode soltar mais. Que Deus abençoe. Tchau.